Un saludo a todos, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos de nuevo a un Bem-vindos seminario de más novo a mais de um esta seminário serie de webinars dessa série de de la especie webinars broiler seguimos da preparando espécie por broiler parte de que DSM Nutritional estamos Products. preparando para a El día de DSM. hoy vamos a hablar de Hoje un tema muy vamos falar importante, de um tema especialmente en el proceso de engorde, muito el importante, cual es principalmente para la frango de calidad corte, ou musculoesquelética seja, y a cómo qualidade es el impacto musculoesquelética que ésta e tiene qual o sobre el impacto que producto ele final tem sobre o en produto pollo de final. engorde. En este No caso, frango de pues corte, seguramente será neste importante caso, siempre tocar temas de sempre vai ser alteraciones del desarrollo importante óseo, atentar situaciones para de as cojeras alterações do y desenvolvimento dificultades de ósseo, desplazamiento também o algunas mangueiras, circunstancias dificuldade que de identificamos deslocamento en ou planta de faena, como circunstantes son onde las fracturas, en algunos identificamos no casos de alas, en matadeiro como algunos otros de fraturas, patas, y una osso situación que cada vez ou encontramos mucho más frecuente problemas de pernas debido a que las e aves cada vez se llevan outra al situação sacrificio a edades más jóvenes, muito como es el evento de hueso frequente negro que tiene é un o impacto evento muy de importante osso a nivel del preto, consumidor. que Y é otro que muito ruim para o indudablemente consumidor. cada vez E escuchamos más y encontramos outro más evento en las que plantas de constatamos faena son las mais nas miopatías. Todo esto tiene plantas que dos ver, matadeiros, dos entre varias frigoríficos, cosas, são as con situaciones que miopatias. se le E isso pueden tem a ver com ubicar como razón a la selección genética, pero no devido es à el caso seleção de todas las genética, ocasiones. También mas tenemos que não hablar é o en caso situaciones que sempre. afectan la Também há formación ósea, el situações que crecimiento, afetam a el formação óssea, metabolismo, o la crescimento, nutrición, o no solo la metabolismo, nutrición desde a el punto de nutrição, vista mas de não la apenas do nutrición ponto de del alimento vista que recibe el pollo, sino de también la importancia de la a ração nutrición que de o las frango reproductoras. recebe, mas também Es importante también a cuando hablamos nutrição de das calidad matrizes. musculoesquelética E hablar também é de importante, algunas quando falamos de vitaminas, qualidade especialmente la musculoesquelética, vitamina falar de D3 algumas y sus metabolitos vitaminas, que como tienen un a papel vitaminas D3, definitivamente os seus importante en el metabólitos, que são muito metabolismo de los importantes no minerales. Y lo mismo, metabolismo dos la concentración, minerais. la forma, la Da mesma solubilidad de coisa, a los minerales tiene que concentração, a ver mucho con esta calidad solubilidade dos musculoesquelética. minerais Hoy en tem muito a día, ver la com a mayoría de presença las dessas explotaciones vitaminas e das incorporan en sus dietas aditivos como son fitases. las enzimas y en este caso la fitasa, la cual tiene Então, un impacto são muy importante enzimas, en como a la fitase, mineralización que são también. integradas à sua Y como alimentação decíamos, no e tem a solamente ver la com nutrición y la a selección genética tienen que ver en absorção esto, dos sino minerais. algo que Também sucede el día a temos o día y es el manejo. cómo manejamos estas aves. Isso é El muito manejo importante, tiene o un papel manejo muy das importante allí aves. en cuanto a Desempenha algunos para uma mencionar la função densidad de muito alojamiento, importante no factores sentido como la de calidad de la incubación o el dimensionar a mismo manejo directo de los animales densidade cuando ao están en edad alojamento, de as condições sacrificio, da el atrape, el incubação transporte e y el também, por colgado. exemplo, Todos estos son quando factores vamos ao predisponentes que matadeiro, tenemos que temos tener que en ver o cuenta y apanhe, que o seguramente serán transporte tocados e en a la conferencia pendura. de hoy. Todos esses são Y algo muy fatores que vão importante es que afetar esto tiene a un impacto, ¿no? qualidade. Un impacto que puede ser directo Esses o impactos indirecto. podem ser Indirecto en las diretos pérdidas que ou están asociadas a indiretos. una mala calidad de la canal, Diretos são pero aqueles que directos en lo que afetam tiene a que ver con el qualidade. desempeño y algo que cada vez E cobra más também importancia en temos la avicultura indiretos y que en todos afetam los o sistemas de producción desempenho. animal, que es E el outro fator que bienestar é de los animales. importante cada vez mais Entonces, é o hoy en día bem-estar el dos impacto animais. también tiene que ser Hoje em medido dia, en el o bienestar impacto animal. também deve ser medido no Indudablemente la impacto, inocuidad, la o calidad del impacto deve ser alimento medido se no puede ver bem-estar afectada animal. por A estas situaciones inocuidade de calidad também musculoesquelética. pode ser Pero afetado por sin questões da olvidar, qualidade y por último, pero no quiere musculoesquelética. decir el menos importante, el E, por impacto último, mas não económico, ¿no? menos importante, Tan o solo impacto en Estados econômico Unidos, da en qualidade Brasil, en México se han musculoesquelética. Nos Estados cuantificado Unidos, pérdidas Brasil e en México já se millones de dólares, como los quantificaram vemos aquí en esta perdas diapositiva, em lo que milhões de podemos dólares, como podemos ver cuantificar aqui. en cuanto a dinero estas pérdidas Nós económicas. podemos Y en el quantificar essas aspecto de perdas las econômicas miopatías, em hoy se termos puede llegar a hablar econômicos. que a nivel de E em Estados Unidos estas pérdidas miopatias, pueden estar ubicadas entre 200 millones hasta 1 billón de dólares. podemos Ese es quantificar el tema perdas que entre hoy el 200 doctor Edgar milhões Oviedo a Rondón nos 1 va a bilhão tratar en de su dólares. conferencia titulada Então, por isso, Calidad o Dr. musculoesquelética Edgar para la Oviedo Rondon optimización vai del dar essa producto palestra sobre final, qualidade musculoesquelética para nutrición, aspectos de nutrición otimizar y o manejo. produto final, El doctor Edgar Oviedo es nutrição e médico veterinario manejo. Ele zootecnista, é médico tiene una veterinário, maestría, tem además de su mestrado doctorado que logró e também fez en o la Universidad doutorado da de Arkansas. Actualmente Universidade de es Arkansas. profesor en la Hoje é Universidad de Carolina professor del Norte en el na Departamento de Universidade Agricultura de y Carolina do su foco
forte no sido la Departamento de extensión y la Agricultura e seu investigación relacionadas con foco los é efectos extensão e de la pesquisa calidad y el procesamiento de nos los ingredientes del efeitos alimento en pollo de engorde, da nutrición de qualidade reproductoras, da incubación y ração calidad del na pollito y del qualidade pollo, do problemas frango locomotores, de metabolismo corte mineral, também dos pintinhos además de otros e das aspectos como la salud matrizes, intestinal. além Tiene de outros más de 20 aspectos años de como a experiencia saúde reconocida en intestinal. la Ele industria tem mais avícola, de no 20 anos de solamente en experiência Latinoamérica, sino reconhecida a nivel em mundial, saúde donde es intestinal, consultor en más não de 23 apenas países. nos Es Estados Unidos, autor o mas coautor de más de mundialmente. 92 É publicaciones autor e científicas, coautor de mais de 282 actas 92 en reuniones publicações internacionales, más de científicas, 270 resúmenes de 292 investigaciones cartas e mais científicas, de 270 85 artículos de prensa, y resumos podemos científicos decir e que vários, muitos artigos seis científicos capítulos e en 6 libros de capítulos em nutrición. livros sobre Entonces, los nutrição. dejo con ustedes, doctor Oviedo. Muchísimas gracias nuevamente por su acompañamiento y por esta conferencia que preparó para todos nosotros. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Vamos durante esta tarde, pues, discutir los aspectos E os de aspectos calidad da musculoesquelética qualidade y cómo esto musculoesquelética afecta al e como producto final. isso afeta o En general, produto vamos a final. cubrir dos Em temas que geral, son vamos falar de miopatías dois y temas que problemas são óseos miopatias e y cómo problemas ellos llegan a ósseos. E afectar como esses la problemas carcasa afetam a de carcaça diferentes maneras. de diferentes Carlos formas. mencionó los Carlos costos mencionou altos que tienen os estas altos miopatías. custos Realmente es un dessas impacto económico miopatias. bastante Realmente tem grande que impacto econômico en muito conjunto con grande. Agriestats del Brasil Tanto no conseguimos analizar em entre el Brasil, por año exemplo, conseguimos 2000, analisar los no costos ano del 2017, 2000 os 2018, sacamos custos un em promedio de más o menos 2017 e 2018 350 millones e para los Estados calculamos Unidos em y para média los países 195 latinoamericanos entre milhões 196 e para os países millones anuales. latino-americanos Las 245 milhões de dólares anuais. miopatías As tienen... miopatias. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Yo escucho, doctor Oviedo, no sé, me reportan que están teniendo problemas de Estão me sonido. dizendo que estão tendo problemas de Sí. som. Ricardo, por favor, confirma. Ricardo, por favor. Vuelvo yo a la presentación. Sí, correcto. Sí. Bueno, entonces, Bom, en cuanto al impacto económico de las quanto ao miopatías, impacto se econômico calculó en das el 2016 que estas miopatias, podrían llegar a essas 200 podem millones en chegar a los Estados Unidos. Y una publicación reciente de Brasil encuentra que más o menos podemos obtener casi por cada millón de pollos se encuentra 341.000 dólares en costos. Esto llevaría casi a 3 billones en Estados Unidos si fuera el caso. Los costos vienen básicamente porque muchas de las aves son eliminadas a veces por problemas de patas. Esto genera también ciertos problemas de bienestar animal. En general es una de las enfermedades más costosas debido a esa eliminación de las aves y al desperdicio de recursos de animales que a veces llevan un buen peso, pero terminan con dificultades al caminar y son eliminados ya cerca de ser procesados. También descartados hay un perto do costo seu de prevención que es processamento. bastante alto, Também há custo que na prevenção, es que é bastante elevado, utilizar ingredientes que é utilizar ingredientes que a veces que às vezes parece que se deben a productos que no funcionan tan efectivamente. Otros problemas que puede causar en cuanto a las carcasas. Perdón, discúlpeme, lo interrumpo, pero creo que hay problemas de audio. Ricardo, por favor, ¿nos confirmas cuando se solucione? ¿Para un momento entonces? Sí, yo creo que sí, porque todo el mundo me está hablando que no se entiende el audio y parece que está saliendo simultáneo inglés y portugués. Sí, parece que es la traducción, según me están reportando también a mí aquí en varios chats. Dicen que me escuchan a mí, pero en la traducción simultánea hay confusión. Dice Ricardo que continuemos.
Bueno, listo. Entonces, bueno, en las carcasas hay problemas muchas veces porque estos animales que no caminan están mucho más tiempo en contacto con la cama y se ven más quemaduras por amoníaco. Las otras aves pasan por encima de ellos y causan rasguños múltiples. Además, las aves con problemas de locomoción a veces tienen muchas más situaciones de aerosacolitis, celulitis, septicemia y toxicemia que llevan a la condenación completa de las carcasas. Esos defectos de carcasa, mayor contaminación, también a veces los encontramos, llevan a problemas de huesos, como es el hueso negro, que es básicamente porosidad debido a que el hueso completamente osificado, y en las epífisis la sangre sale en el momento de la cocción y genera esa pigmentación oscura cerca de la carne. Igualmente se infectan problemas de fragmentos de huesos porque al hacer un problema en el deshuese, ahí quedan fragmentos. En cuanto a las miopatías, que es el problema actual más común, desde hace unos 10 años se viene reportando y de cierta manera no ha disminuido, se puede decir que de cierta manera ahora somos más, conocemos más el problema y por lo tanto ha aumentado, llamemos la gente entiende más de esto y lleva a veces a que haya ciertos problemas de aceptabilidad o de rechazo del tipo de carne porque es un poco más con una textura diferente y una jugosidad diferente porque pierde mucha más agua en la cocción y esto lleva a que la gente no le guste ese pollo que tiene estas miopatías. Lo que vamos a hacer durante esta presentación es básicamente en 5 puntos ver los factores que afectan estos problemas óseos de locomoción y miopatías que en general tienen algo en común, los efectos de la nutrición y manejo de las reproductoras, y hay algunos efectos de incubación que terminan afectando el desarrollo del músculo y el hueso y es debido a la flexibilidad o maleabilidad que tienen las aves en cuanto a las condiciones ambientales. Las temperaturas de manejo y el espacio terminan también afectando a las aves. Y finalmente vamos a dedicar más tiempo a la nutrición de los pollos. Hay factores que podríamos controlar para reducir estos problemas de huesos. Pero algo que quiero dejar en claro un poco es de que los problemas de huesos y también las miopatías no dependen solo de que haya un rápido crecimiento. Realmente los problemas de patas, de huesos han sido reportados desde los 80, inclusive con unas incidencias mayores, y a través del tiempo ustedes pueden ver en diferentes publicaciones que se han ido disminuyendo. Inclusive, hoy en día, estas líneas genéticas de crecimiento muy lento, de que llegan a 1.5 kilos en 11 semanas, muchas veces también tienen problemas de patas. Entonces, realmente los problemas de hueso tienen mucho que ver con el ambiente y más que ser genéticos, los podríamos llamar epigenéticos, muy influenciados por el medio ambiente. Inclusive también en las miopatías hay estudios muy claros que demuestran que las heredabilidades de las miopatías son muy bajas comparadas con la heredabilidad de la ganancia de peso o del rendimiento de pechuga. Inclusive, evaluando estos efectos genéticos, se encuentra que la participación del ambiente en esa variación fenotípica es bastante grande y en más de un 65, inclusive el 90%, las miopatías dependen de situaciones del ambiente. Pero hay algo que tener en claro, que realmente la selección genética ha cambiado la sensibilidad del animal a los factores ambientales. En este estudio del 2009, con 34 líneas genéticas de diferentes categorías de pollo, comenzando de pollos comerciales en rojo, los verdes ponedoras y los amarillos, que son los pollos tradicionales, los de crecimiento lento, se puede observar las variaciones que existen en la composición tanto de materia de agua, humedad, materia orgánica y también inorgánica, y todos los electrolitos dentro del músculo de las aves
y de las concentraciones en el plasma. Y como pueden observar, habían diferencias significativas entre todas las categorías, en las cuales los pollos generalmente tienen concentraciones más altas de sodio y también tienen concentraciones de magnesio, de calcio. Esto lleva muchas veces a que durante el tiempo de estrés tengan más dificultad para manejar ese estrés y el músculo tienda a una degradación mayor. Aquí podemos ver las diferencias en peso y los cambios en concentraciones de creatina o creatina quinasa, que es una de las enzimas que demuestra cómo el músculo se tiende a degradar más rápidamente y es significativamente más alto para los pollos que para las otras aves. El cambio de pH también es mucho más bajo en los pollos comerciales y hay una serie de otros factores en cuanto al color, a la dureza, a la textura de la carne que vienen siendo diferentes. Inclusive vemos que aquí algunos de los factores que pueden afectar la locomoción de las aves está la conformación corporal, que vamos a ver en un momento, el desarrollo del sistema locomotriz, que también ha cambiado un poco, especialmente en el aspecto de la asimetría relativa, el hipotiroidismo por problemas de selección genética y de manejo pueden verse afectados y pueden causar los dos problemas óseos y también problemas musculares y variaciones tanto en el desarrollo como en aspectos de infecciones o inclusive algunos efectos nutricionales pueden causar osteoartritis secundarias que llevan a dolor y por lo tanto el animal cambia su caminar. Hay lesiones de la médula espinal que veremos más adelante y aspectos de manejo ambiental y de nutrición que llevan a que todos estos aspectos, todos los factores anteriores se agraven. Uno de los más claves, lógicamente, es al tener mayor pechuga, tanto en pollos como en pavos, hoy en día el centro de gravedad de esas aves ha cambiado un poco y muchas veces está por delante de los dedos, lo que lleva a cierta inestabilidad en el ave. Y esa inestabilidad los lleva a moverse hacia los lados y ese movimiento puede afectar la parte de la columna vertebral por ese movimiento lateral y también causar presiones que están impulsadas por la pechuga, pero también que afectan especialmente al fémur y así es que vemos que inclusive hay fracturas de fémur en algunas reproductoras y también de pollo de engorde y también en pavos. Inclusive aquí en pavos podemos ver que un aspecto fundamental que va a afectar los huesos es la variación en las presiones que haga el animal cuando va caminando. Esto lo hemos visto con un tapete de medidor de presiones y también se ha hecho con pollos. Entonces eso crea una asimetría, o sea, una variación entre las dos piernas. Entonces la izquierda y la derecha van a tener un desarrollo diferente y entre más asimetría usted observe, más posibilidades que usted obtenga una discondroplasia tibial o también tenga problemas del caminar o inclusive la inmovilidad completa del animal, que quedan postrados y esto es debido a mayor asimetría. Entre mayor asimetría entre los huesos, más chances que se presenten cantidad de problemas. Otra cuestión que se ha encontrado, un trabajo aquí de la doctora Elizabeth González, de cuando trabajaba ella en Botucatu, en el Brasil. Aquí un trabajo hecho con Edith de Cupier, en los cuales se evaluaron varias líneas genéticas de pollo blanco comparado con los de pescuezo pelado, que son de crecimiento lento. Y ustedes pueden ver las variaciones en las hormonas tiroideas, lo que crea básicamente es de que los pollos modernos tienen cierto hipotiroidismo. Y ese hipotiroidismo no es solo a nivel sistémico sanguíneo, sino también en los tejidos. Inclusive se sabe que uno de los principales problemas de la discondroplasia tibial es que ese tejido no responde a las hormonas tiroides. Hay un hipotiroidismo a nivel tisular. También hay cambios en las hormonas, en la secreción de la hormona de crecimiento
y en la activación de los receptores de la vitamina D, que son claves. Mucho de esto se ha podido conseguir eliminar gracias a herramientas como el ictioscopio, que han ido identificando aves o líneas parentales que tienen este problema y se pueden identificar. Y muchas veces vemos que los problemas de locomoción algunas veces son asociados con el desarrollo normal de los huesos, pero no todos los problemas de locomoción tienen que ver con hueso. En este caso vemos algunos aspectos que llevan a diferencias en la longitud de los huesos, torsiones que lógicamente van a llevar a que el animal tenga que adquirir una postura diferente en el caminar. Pero en cuanto al sistema locomotriz, que afecta también a la parte muscular, no depende solo de los huesos, también va a haber ligamentos, cartílagos, tendones y el sistema nervioso central, especialmente la médula espinal, y en las aves, en las vértebras T4, T5, hay una sección que es móvil y en la cual se pueden presentar daños de la médula y causar parálisis. También viene la parte muscular. Cuando los músculos están afectados pueden haber problemas como vamos a ver en cuanto a locomoción. Pero los problemas locomotores se pueden enfrentar desde el punto de vista de no infecciosos e infecciosos. En mi experiencia a nivel de muchos países, la gran mayoría son no infecciosos. Y algunos infecciosos, pues una vez diagnosticados, se pueden tratar, se pueden hacer métodos de control para los diferentes agentes bacterianos, de micoplasmas, virales que se puedan encontrar. Por el otro lado, los no infecciosos son un poco más difíciles de controlar. Entre ellos, el más común son los problemas de aplomos. Los aplomos, los problemas de valgus y de varus, esos cambios en la angulación, de tener unas piernas correctamente anguladas a tener variaciones internas o externas de los corvejones, lleva a que el animal comience a caminar de manera diferente y dependiendo del problema pueden llegar a tener variaciones muy grandes, a tener patas torcidas. Algunos de ellos van asociados también con dedos torcidos e inclusive causar problemas de la columna vertebral. De los problemas de la columna vertebral, pues hay 4, básicamente la lordosis, el síndrome de la espina o de la médula pinchada, que es básicamente cuando se angosta ese canal y entonces causa una parálisis. O puede haber el kinky back o llamado espondilolistesis, en el cual hay una torsión y también presión de la médula, o la espondilitis enterocóxica, donde tenemos una infección bacteriana y un absceso que causa esa misma presión sobre la médula espinal. Los problemas también pueden ser de tendones que son frágiles sin llegar a tener infección, pero en los cuales son muy flácidos y por lo tanto algunas veces pueden causar fractura y pueden causar ese síndrome de pata verde, que algunas veces se puede identificar de nuevo, no infecciosas, no relacionados con artritis viral y en algunos casos son problemas de desarrollo tanto para pollo como para reproductoras. Otro aspecto que puede ser infeccioso o no infeccioso es la parte de la necrosis de la cabeza del fémur, que en algunos casos puede tener contaminación de bacterias y ser una osteomielitis en la cual se pueden aislar microorganismos, generalmente estos bastante, algunas veces resistentes a diferentes tipos de antibióticos. Bueno, vamos a ver otra parte, son las miopatías. Hay una variedad de miopatías. Tenemos desde en el A, tenemos la pechuga normal, a tener variaciones de músculo estriado con estriaciones blancas que van aumentando en rigorosidad y también algunas tienen hematomas de sangre y con el tiempo algunas pueden evolucionar. Se habla de que también la pechuga de madera también es de pronto una evolución de este músculo estriado o que los dos pueden ir concomitantes. Realmente el músculo, la pechuga estriada tiene una serie de características histológicas diferentes y también tenemos el músculo de espagueti en el cual hay pérdida de la cohesividad de las fibras.
Aquí tenemos las diferencias en cuanto a histología de las estriaciones de la pechuga y tenemos este problema básicamente más relacionado con los machos, entre más pesados más se observa, no tiene relación realmente a la vitamina E, es similar, pero no se ha encontrado mucho que sea un problema únicamente de oxidación, aunque lo influencia. Y hay también, en la diferencia es de estas estrías es que se encuentran básicamente... Dessas estrias é que elas se encontram em nível superficial, ou seja, são uma acumulação de gordura e um processo inflamatório, e provocando uma degradação das fibras musculares. E quando temos peito de madeira, nós vemos umas fibras muito maiores e provocam dureza, porque também temos células muito contraídas, há muita mais contração e há muito mais mudanças nas fibras musculares. E também acumulação de gordura, há depósitos de tecido adiposo perto dos vasos sanguíneos, das arteriolas que estão perto dos músculos, e constatamos um processo inflamatório, mas nunca infecção. E esses são aspectos de células ou fibras hipercontraídas e aumento do tecido conectivo e de colágeno fazem com que a carne do peito seja muito mais dura. E isso provoca uma maior perda de água, principalmente durante o cozimento. E quais são os fatores que causam as miopatias? Hoje os estudos mostram que isso deve ter um efeito de hipóxia, ou seja, uma redução da vascularização dos músculos. Então não chega o sangue e os metabólitos de degradação do músculo também não podem ser eliminados e o músculo tem mais dificuldade de se regenerar. Se fala também de uma mudança do metabolismo da glucose e de lipídios, se fala de uma glicotoxicidade. Também há uma redução no número de células satélite e uma redução da capacidade de regeneração. Há uma modificação também do tipo de fibras musculares. São fibras que usam mais a acumulação do lactato, que provoca uma maior degeneração. E também há uma mudança na adipogênese. No trabalho que fizemos com Barnes, na Universidade de Carolina do Norte, observamos que as mudanças no peito e que são observados no abate, aqui na parte direita inferior, na semana 6, são assim, mas na primeira semana de vida já pode-se ver certos problemas de miopatias, um certo nível de inflamatório nos vasos e nas células. Há uma mudança nas fibras, há maior espaço entre os tecidos conjuntivos e menor vascularização, ou seja, o problema começa cedo na vida da ave e com o tempo vai aumentando. Os pesquisadores constataram nesse estudo de 2016 que existe uma mudança ou alteração no metabolismo dos carboidratos, principalmente da glicose, da pentose e do fosfato. E com isso há um acúmulo de DNA, de DH, e temos mudanças também, uma mudança de radicais livres e problema no tecido conjuntivo que une as fibras musculares e principalmente também é observado muitas vezes que é um problema com as ascorbate e aqui a vitamina C poderia funcionar porque essa vitamina é que ajuda a mudar esse metabolismo no qual há uma maior síntese de colágeno e de glicoaminoglicanos. E isso
foi visto que são vitaminas que desempenham um papel fundamental para controlar esses problemas. Outra constatação foi que as mudanças provocadas por essas miopatias modernas estão relacionadas com problemas observados em pessoas ou em outros animais que têm diabetes. E, basicamente, são mudanças no metabolismo dos carboidratos e que uma mudança progressiva. E à medida que aumenta esse dano, se reduz o número de células satélites. Como podemos ver aqui as células de satélites indicam uma menor capacidade de regeneração. Há um problema oxidativo de estresse que genera um círculo vicioso de um aumento de maior estresse oxidativo. Aí a inflamação e isso gera problemas de resistência à glicose, que já foi relatado em vários tipos de frango. As aves normalmente têm bons níveis de glicose, níveis elevados, mas nesse caso parece que não lidam bem com a glicose. Então agora gostaria de pausar um pouco e fazer uma pergunta. Qual é o fator que vocês gostariam de melhorar mais? Os problemas de ossos, problemas locomotores, as miopatias ou as duas, as miopatias e os problemas de ossos? Por favor, respondam e em breve vamos ver qual foi a resposta mais interessante para vocês e com base disso vou conduzir o resto da palestra. Então, ambas são importantes. Claro, os problemas de ossos, as pessoas não têm muita preocupação, apenas quando são aves muito grandes e que você não quer que tenha problemas com fragmentos de ossos. As miopatias também são uma preocupação menor, apenas 5%, e realmente as miopatias hoje se encontra mais em mercados onde criam animais grandes. Mas vamos ver os fatores que afetam os dois problemas ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, temos a nutrição das matrizes. Nós vamos ver um problema na progenie, mas o problema é o que eles podem transmitir através do ovo, e isso pode ter uma influência no pintinho desde o embrião, podem provocar estresse e podem haver resíduos de metabólitos e de hormônios e também de fármacos que entram no ovo. Outros aspectos também são as propriedades da casca. Dependendo das propriedades da casca, o embrião vai ter menos ou mais estresse. E também os nutrientes na composição nutricional do ovo é o que tem o maior impacto nos ossos, e isso vai afetar também, vai afetar a capacidade de deambulação. Temos quais são os tipos de ácidos graxos que há, e se eles são ácidos graxos com rancidez. Isso vai afetar o desenvolvimento dos ossos. A vitamina D também é muito importante, porque também ajuda muito no desenvolvimento do embrião, e também os carotenoides. E os oligoelementos, eu acho que são os mais estudados, e já foi constatado que são muito importantes, principalmente o zinco, o cobre, o manganês, o selênio e o iodo. E também os hormônios. E as aves, durante a eclosão, há muita restrição de alimentos, porque há muito estresse calórico. Isso pode passar para o ovo e isso pode afetar o desenvolvimento esquelético do embrião. Também os hormônios também podem afetar o desenvolvimento do embrião. Agora, o que você faz com a matriz pode mudar drasticamente durante a incubação, porque as condições da incubação afetam todos os sistemas de controle das aves. O sistema de crescimento, os hormônios tiroideus,
afetam o desenvolvimento do sistema cardiovascular, gastrointestinal, dos músculos, ossos e tendões, e também dos tecidos imunes. E constatamos que para o desenvolvimento de ossos, de tendões e músculos, há uma série de fatores que são negativos, principalmente quando há hipóxia e tem altas temperaturas durante os últimos 4 dias da vida do embrião, antes da eclosão. Uma redução do peso e comprimento e espessor dos ossos, um aumento da simetria relativa e uma redução da espessura das fibras de colágeno dos tendões, e se tornam mais frágeis. E isso vai mudar um pouco, dependendo da linha genética, porque há linhas genéticas com cascas mais grossas, com menor condutividade, e o embrião precisa, na última fase de vida, oxigênio. E quando falta, essa ossificação, nessa figura no vermelho, acaba sendo afetada. E altas temperaturas também, que podemos observar em certas bandejas, e inclusive porque há temperaturas muito elevadas. E isso pode afetar os tecidos do embrião. Vemos que altas temperaturas, de 39 graus, em comparação a outras, essas são temperaturas da casca, comparado com 36 graus no nascedouro, vemos diferença de temperaturas o que causa a expressão do tipo de colágeno 10. Basicamente, com o escuro, vemos que esse tipo de colágeno não está se expressando e, consequentemente, o animal não vai depositar bem cálcio. E já foi identificado que isso está muito relacionado com os problemas no osso tibial. E os ovos armazenados sempre tendem a ter muita mais assimetria. Isso está relacionado a problemas de dedos curvos e de pernas torcidas. E também problemas musculares, principalmente em ovos armazenados. Há uma maior incidência de peito de madeira nesses casos. Aqui, comparando o nível comercial, num experimento que fizemos com 280 mil aves, vemos que aqui, onde podemos manejar melhor as incubadoras, há uma redução nos valgos e há menos problemas de marcha nos scores de locomoção. Então, há uma menor incidência de animais que mancam. E há um melhor desenvolvimento das fibras musculares. Aqui do lado direito, vocês podem ver que a baixa temperatura nos primeiros 3 dias e alta temperatura nos últimos dias faz com que os tendões sejam mais flácidos e as fibras sejam menos resistentes. E isso faz com que o tendão vai passar menos força para o músculo. Agora, a espondilite enterocócica e também a espondilolistese também é devido a certos aspectos de incubação. Foi constatado que um dos fatores que afeta mais a incidência e que existe uma contaminação dessas vértebras com bactérias é de que há uma osteocondrose dissecans. E a cartilagem, então, você pode fragmentar facilmente devido à fricção e às suas características. E há uma alta correlação entre a osteocondrose dissecans, que tem uma maior incidência nas aves que estiveram em incubação subóptima, e a espondilite.
fator mais importante para aumentar a incidência de espondilite enterocócica e criar uma osteocondrose dissecans muito mais prevalentes quando os animais não têm boa oxigenação e estão expostos a altas temperaturas. E onde temos que colocar mais atenção no nascedouro, para evitar oxigênio abaixo de 18, porque aí há uma redução do fluxo de ar e isso provoca um superaquecimento das aves. E isso pode ser um dos fatores das miopatias. Por quê? Porque o animal fica sem oxigênio e a câmara tende a vasodilatar-se, isso leva menos sangue para o embrião e aí o embrião y causa una degradación del músculo y causa de que ese músculo en parte se regenera y en parte no alcanza a tener esos efectos. Entonces, esto siempre sucede en todas las aves, pero cuando es drástico, entonces se producen más uratos, es algo que usted ve en la mortalidad cuando hace los embriodiagnósticos, y también va a ver de que después en los músculos usted va a observar cierta pérdida de vascularización y problemas de capacidad de regeneración, es decir, al haber menos células satelitales o mioblastos, pues el embrión no consigue regenerarse muy bien, y cuando estos pollitos salen a un ambiente de crecimiento en el cual hay estrés calórico por exceso de calor o por frío y altas densidades en las dietas que causan un mayor crecimiento, son más susceptibles a tener problemas de miopatías. Esto lo acabamos de publicar en una revista que saldrá muy pronto. Y aquí en un experimento que ya habíamos hecho hace 14 años, ya observábamos cómo temperaturas más altas, 36 comparado con 39, y menor oxígeno, 17%, llevaban a una degradación del músculo muy similar al que observamos hoy en día en miopatías. También vemos que en un experimento más reciente, en el año 2016 o 2015 que hicimos esto, veíamos que la incubación subóptima con temperaturas bajas al inicio y altas al final duplicaban los scores de pechuga de madera, y en el caso, por ejemplo, de aves COP, prácticamente se aumentaba 6 veces la incidencia de ese tipo de problemas, principalmente porque generalmente los COP tienen unas cáscaras más gruesas, pero cuando tienen sobrecalentamiento pueden llegar a ser más susceptibles a una serie de diferentes problemas metabólicos. Ahora vamos a ver un poquito de temperaturas y espacio y terminar con la parte de nutrición. Las temperaturas adecuadas durante los primeros días de vida y el espacio limitado, o sea, las temperaturas muy altas y problemas de espacio causan problemas de actividad de las aves y causan degradación del músculo. Este experimento muestra que el estrés térmico causa una reducción en las células satelitales, que son las que son necesarias después para que el músculo se regenere y evite la miopatía. Es decir, el estrés calórico durante la primera semana es crítico. Inclusive los pollos tienden generalmente a tener mayores problemas de degradación del músculo cuando están bajo situaciones de estrés, comparado con gallinas ponedoras, como pueden observar ustedes aquí a nivel, en la sección en rojo. Ustedes ven una creatinina quinasa mucho más alta, y eso es debido a que el músculo tiende a degradarse más fácilmente. Entonces vamos a ver una serie de preguntas antes de iniciar esta parte de nutrición. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes ven que son más comunes en nutrición, que ustedes utilizan más para reducir estos problemas? Las vitaminas, las fitasas, los minerales, la densidad de aminoácidos o todos los anteriores. Vamos a ver las respuestas. Vamos a dejar 2 segundos más y aquí tenemos las respuestas. Generalmente estamos viendo que el 50% la gente responde con todos o solamente las vitaminas. Vamos a ver que hay una serie de otras actividades que pueden ser más interesantes en el caso de la nutrición de las aves. Para pollos,
hay todos estos nutrientes que pueden ser benéficos para manejar los problemas de hueso. Generalmente pensamos en vitamina D, calcio y fósforo, pero realmente variaciones de otras vitaminas, especialmente, por ejemplo, la C o la piridoxina, inclusive la K o el ácido fólico, tienen cierta influencia en los huesos. Igualmente, los minerales no es solo calcio y fósforo, los electrolitos juegan un papel fundamental en el desarrollo óseo, los minerales trazas como el selenio, el cobre y el manganeso, y los niveles de aminoácidos, especialmente los sulfurados, cuando son muy altos, llevan a mayor susceptibilidad a tanto problemas de hueso como problemas de músculo. Los ácidos grasos, ya lo decíamos, la rancidez y los metales pesados, especialmente el cadmio, cuando contamina fuentes de zinc o de principalmente zinc, o de fosfatos, también se pueden presentar contaminaciones de cadmio, puede llevar a problemas que son únicamente de hueso. Entonces, a veces es un metal pesado que no es analizado, pero es importante chequearlo porque en muchas ocasiones se ha encontrado contaminación. Y, lógicamente, las micotoxinas. Lógicamente no tengo tiempo para hablar de todos, pero voy a hablar de los que son menos a veces observados. Y aquí tenemos una tabla en la cual se compara lo que recomienda el NRC del 94, que ya va a ser prontamente actualizado, pero en cuanto a vitaminas todavía sigue siendo válido, o sea, la cantidad mínima que usted necesita para que las aves no presenten algún tipo de problema. Sendo válidos e presentam as quantidades mínimas. E vemos do lado direito a concentração em uma dieta sem suplementação. Vemos que há vitaminas que realmente precisam ser suplementado, porque a porcentagem está por debaixo do necessário indicado pela NRC. E alguns pesquisadores observaram que as misturas, por exemplo, tem a vitamina D e são suplementados entre 10 ou 9,5 vezes o recomendado para ter eficiência. Então, há vitaminas que são suplementadas muito mais do necessário, mas essas em amarelo são suplementadas menos do que necessário, porque é considerado que isso está disponível nas dietas de milho. Mas muitas vezes, quando esses alimentos, essas rações são peletizados e aquecidos, você perde todos esses ingredientes no maíz, e se você não fizer uma suplementação, você pode ter problemas de ossos e também problemas de metabolitos com o músculo. A vitamina D é chave para todos os processos musculares e ósseos, e também para a parte imunológica. Para o desenvolvimento das aves, há diferenças grandes quanto à potência e absorção dessas vitaminas. Geralmente, a vitamina 95 comparada com a vitamina D3 tem benefícios importantes, no sentido que já tem as oxidações, mas todas as vitaminas podem falhar. Pode haver situações nas quais não funcionam, porque os receptores de vitamina D podem ser reduzidos em algumas linhas genéticas, pode ser reduzido pelo estresse do embrião ou pelo pintinho durante os primeiros dias. E mesmo que sejam fortificadas 5 vezes, muitas vezes essa vitamina não funciona. Então é importante considerar que seu metabolismo depende muito dos rins. E aqueles que já estão hidroxiladas completamente para o animal vão ter menos problemas. Inclusive, há uma certa relação de atividade no músculo, ou seja, as miopatias também podem ser reduzidas com vitamina D. Mas quase sempre a vitamina D não funciona sozinha e muitas vezes precisa também da vitamina C, que é muito importante, dependendo dos níveis de estresse, porque reduz os efeitos dos glucocorticoides e ajudam a amenizar os problemas do hipotireoidismo induzidos por a mudança
genética. E também a vitamina D interatua no sentido de que ajuda a ter uma maior expressão dos receptores da vitamina D. Então, há uma relação muito direta entre a vitamina C e a vitamina D, e que juntos podem ajudar no desenvolvimento dos músculos e dos ossos. Outro que é importante é a redução da homocisteína, que pode acontecer em aves que estão recebendo níveis de aminoácidos sulfurados em níveis muito elevados. Quanto ao cálcio e ao fósforo, geralmente os valores que são utilizados nas dietas iniciais podem ser adequados. E às vezes, talvez devem ser aumentados um pouco, mas geralmente depois, durante o crescimento e no final, os níveis de cálcio e inclusive de fósforo tendem a ser excessivos. Com as fitases já foi comprovado que não apenas é ter cálcio ou fósforo, mas um bom equilíbrio entre os dois. E que existe uma melhor disponibilidade do fósforo e que o cálcio não chegue a quelar alguns minerais. Então, para que evite o bom funcionamento das fitases. E quanto a cálcio e fósforos, há níveis que podem provocar um elevado crescimento. Quanto mais você aumentar o cálcio e tiver níveis mais baixos de fosfato, o problema de incidência de patas pode ser maior. E o desequilíbrio entre esses dois, o excesso de cálcio e pouco fósforo, faz com que as fitases não funcionem bem. Agora, as miopatias podem acontecer por problemas por nutrição, por restrições nutricionais. Mas para reduzir as miopatias é preciso reduzir o crescimento. 95% dos casos, se você reduz o consumo total, você tem uma redução drástica das miopatias, mas você também perde em desempenho. Mas com vitamina E, com vitamina D e com selênio, não tem efeito, mas a lisina e a arginina têm um efeito fundamental, mas isso depende de um bom equilíbrio e que gera uma redução no crescimento, uma redução do crescimento e dos músculos, e isso reduz as miopatias. Os minerais orgânicos nem sempre foram eficazes e às vezes podem apresentar efeitos negativos. E aqui temos um estudo que eu espero que vocês possam observar aqui do lado esquerdo. Aqui temos a primeira linha, que é o peito de madeira, aos 95 dias e aos 42 dias. Quase toda manipulação na nutrição tem a ver com a redução dos nutrientes, ou seja, reduzir a quantidade de lisina, principalmente nas fases de crescimento. Depois da segunda semana, parece ser eficaz e reduz, em termos de reduzir a incidência de miopatias graves. Vocês podem ver aqui como há na parte escura aqui, mas isso provoca reduções de 150 e 200 gramas no crescimento, ou seja, também 150 gramas também nos peitos, ou seja, 2 pontos percentuais. É uma redução considerável quando você reduz a lisina. Mas as miopatias respondem muito bem a ver uma relação da arginina-lisina um pouco mais elevada à normal, que é 1,05, 1,07. Mas quando aumenta para 1,20, 1,25, você constatou uma redução significativa, principalmente para as estrias brancas e aqui na parte superior esquerda para o músculo de espaguete. Esse é o problema que mais diminui quando se aumenta a arginina, porque é uma redução do oxigênio nítrico. Porque isso tem um efeito angiogênico,
para reduzir a inflamação. Também temos que outro ingrediente que desempenha um papel fundamental na energia do músculo é a creatina. A creatina não é um bom aditivo nas rações e por isso se usa o ácido guanidinoacético, que é um precursor da creatina e é uma boa fonte de energia nas rações. E constatamos que dependendo do volume das dietas, você pode ter um aumento no peito, na produção de peito. Isso se dá mais em dietas de milho do que em sorgo, e uma redução das miopatias. Vocês podem ver que aqui em amarelo e em verde se duplicam as aves que não têm miopatias, as que estão em verde, ou em amarelo que têm uma miopatia de muita baixa gravidade. No sorgo não vemos tanto o efeito, mas houve um aumento das aves que não tinham miopatias. Se multiplicou o número de peitos que não tinha nenhum tipo de miopatia. Também aqui em dietas, com subprodutos do abatedouro, diminuiu a incidência. Nas dietas sem produtos de abatedouro, mas quando tínhamos proteína animal, não vimos esse efeito tanto. Então, por isso funciona mais com as dietas vegetais, mas isso provoca certos problemas. Eu falei das vitaminas C, e aqui está o tratamento em vermelho. Vermelho é aquele que teve os melhores resultados nessa comparação de dietas onde se avaliou alta arginina, vitamina C, o duplo de vitaminas, uma redução dos aminoácidos, uma combinação de todos os fatores. Se vocês veem a que teve o melhor resultado, foi aquela dieta que teve que incluiu vitamina C. Foi onde vimos que se encontrava menos de peito de madeira e mais próximo aos valores encontrados ao grupo de controle, ou seja, muito menos aves com problema de peito de madeira. Também fizemos experimentos com superdoses de fitase, e há estudos que mostram que quando se usa superdoses de fitase, aqui na parte superior vemos que houve uma combinação de zinc orgânico e etoxiquina, e vemos como isso aumentou em nível comercial, como aumentaram o número de peitos aceitáveis que não tinham um peito de madeira grave. Vocês podem ver aqui que ao aumentar a quantidade de fitase para 500 ou 3.000 unidades, foi possível melhorar muito a condição do peito, ou reduzir muito o peito de madeira. E isso porque a fitase aumenta a disponibilidade dos oligoelementos e do inositol, que é muito importante para certos processos metabólicos. Quanto mais fitase você utilizar, o inositol vai aumentando, e essa maior disponibilidade de inositol é chave para o metabolismo dos glóbulos vermelhos nas aves, porque ajuda a uma maior oxigenação e ao movimento da hemoglobina, e também ajuda a aumentar os receptores de insulina e evitar os problemas de resistência à insulina. Em conclusão, os problemas de pernas podem ter uma origem diversa, não apenas genético e de nutrição. E as práticas de nutrição e manejo das matrizes e da incubação têm um impacto direto no desenvolvimento ósseo e no desenvolvimento das pernas. E para as miopatias, a origem ainda não ficou claro, mas é claro que o ambiente, principalmente nas nascedoras e na cria, é fundamental. E a restrição de crescimento parece ser o mais eficaz. Mas para alguns nutrientes específicos, como o ácido guanidoacético e a arginina, a superdose da fitase e a combinação de oxidantes, principalmente a vitamina C, que tem um efeito importante para reduzir esses efeitos. Muito obrigado pela atenção e gostaríamos
perguntar qual é a relevância que vocês atribuem aos problemas locomotores e de pernas. São muito relevantes, ou não são relevantes, ou não conhecia seu impacto? Por favor, respondam. Podemos ver os resultados muito relevantes e de grande impacto. Ok, a grande maioria respondeu corretamente, realmente tem um impacto grande e agradecemos sua atenção. E passo a palavra para Carlos para que receba as perguntas. E peço desculpas pelos problemas de som. Muito obrigado, doutor Oviedo. É sempre um privilégio ver suas claras apresentações e explicação clara dos conceitos. E também geraram muitas inquietações e recebemos uma grande quantidade de perguntas. E eu vou tentar de agrupar essas perguntas por temas. Mas lembro para o público que se nós conseguirmos responder todas as perguntas, depois vamos passaremos as perguntas para o doutor que vai responder. Doutor, aqui perguntam, há um efeito benéfico ao reduzir a velocidade do crescimento para reduzir as miopatias? Ou seja, já podemos considerar que o que vemos como miopatias é algum tipo de limite de desenvolvimento ao qual estamos chegando pela pressão de seleção genética? Bom, eu acho que mais do que um limite biológico na pressão de seleção, eu acho que um limite biológico no sentido de que as aves que estamos selecionando para rápido crescimento, para o desenvolvimento de peito, exigem ambientes e condições de manejo superiores. Já não é tolerável um animal que cresce rapidamente, não pode ter variações grandes no ambiente desde a progênie. E há um efeito que passa das poedoras, das matrizes para os ovos. E que também na primeira fase de vida, ainda temos que mais de 60% das aves produzem mais peito, sem ter o problema do peito de madeira. E também a herança desses fatores é importante, mas a suscetibilidade das aves às mudanças ambientais, a não conseguir responder bem essas mudanças do ambiente, precisa de diferentes nutrientes. E por isso, quando mudamos os níveis de lisina muito forte ou de ácidos graxos, ou damos mais espaço para as aves, elas podem crescer mais rápido, ainda que sejam mais suscetíveis. Então, mais do que ser um problema de seleção genética, é um problema do ambiente no qual devemos criar, das instalações, as incubadoras. Não temos que mudar para poder fazer um melhor desenvolvimento. Se você comprar um BMW, né, você está com as estradas da Europa e eles andam a altas velocidades e não tem acidentes, mas se você coloca esse carro em estradas de países nossos, cheios de buracos, com espaços reduzidos, vamos ter mais problemas de acidentes. Então temos que usar instalações, equipamentos que permitam o crescimento rápido sem que existam esse tipo de problemas. Nesse sentido, há uma pergunta. Assim como temos a analogia de que são animais diferentes do que eram antes, quanto à nutrição mineral ou vitamínica, também devemos fazer ajustes, não? É verdade. Há situações nas quais, por exemplo, vitamina C quase ninguém suplementa. Todos os estudos indicam que é necessária. Arginina, por exemplo,
por mais proteína que você tenha, né, na dieta, você tem uma relação 1,05 ou 1,010 com lisina. Se você quer um desenvolvimento de peito, você tem que pensar em suplementação com lisina. E que hoje já tem níveis adequados a vitaminas, a D3, por exemplo, e seus metabólitos são úteis porque esses danos que podem sofrer, que os rins, os fígados podem sofrer, é melhor ter fontes de metabolitos da vitamina D, ou seja, o piroxal 5-fosfato de 5, por exemplo, também é importante. Minerais orgânicos também, por muitos motivos, vemos benefícios dessas fontes e a pressão dos governos para evitar o uso desses minerais inorgânicos e a exposição do ambiente a isso, então aí é melhor usar fontes orgânicas que requerem menores volumes desses os oligoelementos também se utilizam menores quantidades porque têm uma melhor disponibilidade no caso das fontes orgânicas. Nesse sentido, e isso se repete muito nas perguntas, é sobre o osso preto. Você falou da situação da porosidade óssea, e isso é associado a que as aves são sacrificadas, são abatidas em idades mais precoces, e isso pode criar esse problema dos ossos. E podemos ver um acúmulo de sangue no momento do abate, principalmente nos pernis. Isso é que provoca o problema do osso preto ou é um problema de porosidade óssea? E os problemas das pernas? Que porcentagem de problemas de pernas podemos considerar normal num período de 7 semanas? Bom, a associação entre ver sangue nas asas e a porosidade óssea. Geralmente, os problemas nas pontas das asas, isso tem mais a ver com a recria final que com a porosidade. Isso tem muito mais a ver com vascularização e o estresse das aves. E isso pode fazer com que as aves sofram muito mais vasodilatação periférica e haja mais sangue. E de repente, também na coleta das aves, eles podem bater mais as asas. Mas nos problemas de falta de maturidade do osso, há estudos que constataram isso. Sim, hipóteses específicas sobre oligoelementos em aves abatidas muito cedo, inclusive perus, e vemos resultados grandes de empresas que, ao utilizar de forma adequada os oligoelementos, provocava uma redução de osso negro, osso preto, e também reduzindo os oligoelementos de fonte inorgânica. Porque o que se busca é ter uma solidez do osso que não permita a extravasação do sangue, principalmente na epífise do osso, porque é isso onde há o problema. E para perus, a cor é muito importante. São aves abatidas cedo. No Meio Oriente, por exemplo, funcionou muito bem a combinação do uso de oligoelementos de origem orgânica. Agora, mas qual seria a prevalência normal ou tolerável num
até 42 dias. E na primeira semana, qual seria a tolerância? E na sexta semana, problemas de pernas. Eu esqueci de falar que para problemas de pernas e de músculos, hoje podemos pensar que é quase impossível chegar no zero. Quanto a problemas de pernas, podemos pensar que é calculado que geralmente os problemas de pernas são 30 a 50% da mortalidade da eliminação. Se você tem 1%, ou seja, 0,5% na primeira semana de descarte, mas quando você trabalha com matrizes e de incubação, você pode ter um parâmetro de 0,10, 0,05, e aí a mortalidade final temos 3,5%. Então, a metade pode ser por diferentes problemas de pernas, e isso pode ser reduzido a menos de 1, ou seja, 0,8. Isso seria o acumulado quando você trabalha bem todos os fatores. A meta seria chegar a um 0,8% de animais eliminados ou descartados por problemas de pernas. E a miopatias, você pode chegar a 0,10 de miopatias de moderadas a graves. Idealmente, as condenações por problemas de miopatias graves não devem passar de 0,8, 0,7%. E de país a país isso varia. Muitas empresas têm um controle mais estrito das miopatias. Outra pergunta sobre cálcio e fósforo. Se falou muito de que os animais, hoje em dia, são suplementados excessivamente com esses minerais. Qual é o papel que desempenham os níveis elevados de cálcio na dieta? Ou também em águas duras? Se isso afeta essa relação entre cálcio e fósforo, e se isso deve ser consideradas como causas potenciais de problemas de pernas. O cálcio, quase sempre, depois da segunda semana, em quase todas as rações, ou dietas, se encontra em níveis excessivos, mas é importante considerar qual é a fonte de cálcio, qual é a solubilidade e a tecnologia desse cálcio, porque às vezes as pessoas falam, eu diminuo, mas por algum motivo tem fontes muito solúveis, então o animal não consegue absorver completamente. São eliminadas nas fezes. Então, devemos saber qual que é a fonte de cálcio. Tem que ser adequada em termos de solubilidade e que depende da granulometria. Quais são os efeitos negativos? Isso interfere com a absorção dos outros minerais, quando temos cálcio em excesso, e também afeta a solubilidade do acetato, e a fitase pode ser afetada e mudar o pH. Não permite também que muitas enzimas tenham uma ação, e isso pode afetar toda a dieta. E pode provocar uma maior ingestão de água. Excessos de cálcio provocam problemas de consumo. Vemos situações nas quais se restringe o consumo voluntário, mas isso em casos de níveis muito elevados. E que deve ser feito? Qual que era a última parte da pergunta? Qual relação pode ter isso
no balanço de cálcio e fósforo, se isso tem um impacto nos problemas de pernas, seja por concentrações elevadas de cálcio ou também pela água dura. Quanto às águas duras, bom, os problemas de pernas geralmente é quando você tem um desequilíbrio entre cálcio e fósforo, o cálcio muito elevado, por exemplo, também, se por algum motivo você usa uma fitase na qual você dá um valor muito elevado de cálcio, de 0,16, 0,18 de cálcio, e sua fonte de cálcio ou sua mistura de cálcio não é adequada, aí vai ter problemas. Se seus níveis são relativamente adequados e a fitase está bem misturada e a fonte de cálcio é adequada, às vezes esses níveis de cálcio funcionam, mas começam a falhar nos casos em que depende muito do que a fitase vai liberar. Nunca vai liberar 0,16 de cálcio, mas que libere 0,06, 0,08, e isso provoca uns níveis adequados, desde que as outras fontes de cálcio sejam adequadas. Quanto às águas duras, o problema não é que elas dão mais cálcio, mas afetam toda a digestibilidade de todos os outros ingredientes. Principalmente a digestibilidade de minerais é afetada pela água dura. Então, e também não são suficientemente solúveis. As águas duras, não é que eles estão dando mais cálcio, que provoca problemas, mas porque inibem a absorção de minerais e de todos os outros nutrientes, porque provocam uma redução da digestibilidade. Nesse sentido, há uma pergunta sobre a dureza d'água. O excesso da clorinação, isso pode provocar um problema de pernas? O problema de mineralização? O cloro em excesso foi associado a mais problemas de condroplasia tibial e redução na absorção de minerais, o cloro em si. Mas, normalmente, na água, o cloro já está desassociado. E, dependendo da carga bacteriana ou orgânica, vai ter uma certa atividade. O problema é que se essa clorinação em excesso não vai acompanhada de um pH adequado, esse cloro vai ficar disponível e pode ser excessivo para a nutrição da ave, provocando efeitos negativos. Mas se você tenta oxidar essa matéria orgânica e essas bactérias, a cloração não deveria afetar os animais. Isso é quando o pH é elevado. Quando tem um pH superior a 7,5, aí o cloro fica na água como um nutriente, como um sal, mas não está tendo essa atividade de desinfecção, né, como sal. Quanto a miopatias, você falava de músculo de espaguete, de músculo de madeira, mas também se falou muito da miopatia de peitoral profundo. Alguma opinião, alguma consideração? Eu não tentei de falar disso no sentido de que ela é muito mais associada a problema de retirada de frangos para deixar um espaço maior com menos movimento das asas. Também há mudanças de luz, mais luz fazem com que tenha mais atividade, mas quando há
gordura oxidada, temos mais incidência de doença peitoral profunda. As aves têm uma série de fatores que causam menos vascularização, vão causar uma miopatia peitoral profunda. E a dorsal também. As pessoas não prestam muito atenção nesse músculo, na parte superior das asas, porque não se consome muito. De certa forma, isso é perdido, mas isso tem um efeito no nível nutricional. Já foi constatado que a arginina, o ácido acético, ajuda a oxigenação do músculo e ajudam a reduzir esse tipo de miopatias profundas. Mas, na maioria dos casos, a incidência é muito menor comparada com as outras miopatias. Esse é um problema muito mais tradicional, relatado desde os anos 60, 80, mas muito mais associados ao manejo, mas há fatores nutricionais que podem aumentar essa miopatia. Vimos que os problemas da qualidade músculo-esquelética são multifatoriais, são causas multifatoriais. E o manejo, aqui temos que ver o impacto da qualidade da incubação. O senhor falou de um maior tempo de armazenagem dos ovos, provocam maior assimetria. E isso provoca mais problema de pernas. E quantos dias, então, a partir de quantos dias de armazenagem, vamos ver uma maior frequência dessa apresentação? E essa situação seria refletida no frango em que idade? Os problemas de armazenagem do ovo, desde que seja bem armazenado, pode ficar 10, 12 dias. E no uso de spiders, você pode usar pequenos períodos de aquecimento que permite ter uma armazenagem até 14 dias para sem ter problemas disso. E esses problemas PIDs são muito fáceis. Mas se você armazena ovo mais de 5 dias, você começa a ver certo problema no desenvolvimento das aves, principalmente se forem armazenados durante as primeiras fases, onde o desenvolvimento do embrião já está em fases mais adiantadas e há maior possibilidade de que certas células sofram apoptose, né? Temos morte celular e isso vai afetar. Ou seja, desde o 5º dia, né? Mas não é linear, vai diminuindo pouco a pouco. Mas ovos de 7, 8 dias já começam a ter problemas graves. Pododermatite de pernas. O ovo de 8 dias já mostrou aumento significativo na gravidade do peito de madeira. Vemos sim que há problema desde o nascimento. Já se manifesta, porque esses ovos armazenados no período de picagem interno, ou seja, a eclosão demora muito mais tempo. Ou seja, esses embriões de ovos armazenados triplicam seu tempo para poder eclodir o ovo, a casca. Então, já no nascimento, você já vê os problemas. Você vê mais mortalidade e depois, durante a vida da ave, há problemas de pernas, mais valgos e mais pododermatites, que você pode ver a partir da 2ª semana. E você vê isso em cama nova seca, você vê problemas de pododermatites. Você vê mais essa situação.
Bom, eu acho que essa aqui vai ser a última pergunta sobre as situações das manqueiras. São animais que param de se movimentar de um momento para o outro. Estelolistese, osteomielites bacteriana, por exemplo, que provocam essa paralisia. Há situações de necroses de cabeça de fêmur ascéticas? Nesse caso, como foi o desenvolvimento disso sem a presença bacteriana? E outra pergunta, quando é cética, porque há uma origem bacteriana, ou há uma translocação, alguns animais podem responder com o uso de antibióticos. Alguns comentários sobre isso? Bom, nesses problemas de cartilagem que tem necrose femular, são semelhantes ao que acontece na cartilagem vertebral. Quando há uma falha no desenvolvimento do embrião, ele não se desenvolve adequadamente, há uma assimetria para caminhar. Os animais começam bem, vê umas manqueira, mas quando vemos as condições subóptimas ou quando havia um estresse nas primeiras semanas de vida, observávamos maior assimetria nos ossos. E aí havia problemas na cabeça do fêmur e em outras cartilagens. Você observa a degradação dessas cartilagens e a cabeça do fêmur pode se degradar. É onde o risco é maior. E, como você dizia, muitas vezes essas bactérias são de translocação do sistema digestório. E é uma coisa que acontece todos os dias. Então, o animal responde bem a essa parte, mas em alguns casos, em algumas granjas, há enterococos que têm uma alta resistência. Que vemos isso nos casos graves. Nós vemos que esses enterococos que estão no intestino também têm uma colagenase muito elevada e são capazes de degradar o colágeno na cartilagem. E essas zonas são difíceis de atingir com antibióticos, porque tem pouca irrigação sanguínea, assim como na coluna vertebral. Por esses são dois pontos muito comuns. Agora, responder a antibióticos, bom, é caro manter esse nível de antibiótico, mas essas bactérias não são muito difíceis, porque são bactérias normais do intestino e têm pouca resistência antimicrobiana. E os antibióticos funcionam. Às vezes você consegue reduzir isso, mas os gastos são elevados. Outra coisa, você vai criando no lugar, vai criando populações de bactérias que têm mais esses genes de alta colagenase, de alta capacidade de destruir a cartilagem e que buscam se desenvolver nessas áreas. Então, se há um problema, tem que ser feita uma desinfecção muito boa, porque já constatamos granjas ou incubatórios onde os enterococos que infectam as aves continuam presentes no local. Então, você precisa melhorar a desinfecção para quebrar o ciclo de infecção. E o enterococos é natural do intestino, do ambiente do frango, mas você pode esterilizar cada vez mais ou desinfectar cada vez mais esse ambiente. Bom, muito obrigado pela sua palestra e por responder às perguntas. Ainda temos muitas perguntas, mas por questão de tempo não podemos fazê-las todas, mas vamos enviá-las para você, para que você nos envie suas respostas. O público também perguntou se a apresentação vai estar disponível para baixá-la. E sim,
num par de dias estará disponíveis no sistema. E também vão encontrar a gravação do webinar. E só queria agradecer a vocês, seu tempo, sua atenção para escutar ao Dr. Oviedo e que transfiram essa informação de alto valor acadêmico. E estamos dispostos a dar nosso apoio para tudo aquilo que vocês queiram fazer em todos os países em que atuamos. Muito obrigado e nos vemos numa próxima ocasião. Muito obrigado. Muito obrigado e bom fim de semana.